sabe? Diz assim, mas é muito caro o livro. Mas tem em casa um som, tem em casa CDs, tem um tênis Nike, etc e tal. Aí, sabe? Agora, o sistema não leva à leitura. Aí você tem toda a razão. Os pais não leem. Raras são as casas que têm biblioteca. Não é o fato de a pessoa ter um salário baixo que a impede de comprar livros. Porque as pessoas que são mais ricas que eu conheço são as que têm menos livros. São as mais ignorantes. E assim, aos montes, né? Tem até um cidadão aí que é um político, senhor, desses políticos, filho de um outro senhor que não era político, mas eu soube da história. Eu era garoto, morava aqui em Santa Catarina, e meu pai me disse assim, imagine que o fulano de tal, que era o representante da Ford, comprou uma biblioteca a metro e a cores. Como é? Ele quer ter livros, mas é tudo a metro e a cores. A maioria dos livros é tudo oco ali, só para assim, fazer uma prateleira, etc. Mas eu conheço muita gente, E aí tá bom, tá. O cara era um homem assim, simples, né? Modesto intelectualmente. Passaram-se muitos anos e o filho dele se tornou um político, assim, até senador, etc. E aí apareceu uma reportagem na Veja sobre políticos recentes que herdaram suas bibliotecas dos pais. Aí esse senhor estava assim, aqueles livros ali todos atrás, e tá o texto embaixo. O filho tal, diante da biblioteca do pai. A biblioteca vazia, cabeça vazia. Sabe? Eu tenho, enfim, tantas experiências, mas recentemente eu estava, Natal, véspera de Natal, eu estava em Nova York e fui comprar uns enfeites de Natal. E ali uma loja pequena, tal. E de repente entra um casal, na faixa de 60 e muitos. Ele naquele sobretudo cinza, chapeuzinho, bota, assim no desconforto, entende? Do sobretudo. Eu vi que ele não estava habituado. Aquela senhora, tipo assim, perua, sabe? Já querendo ficar jovem, porque o doutor Pitangui já tinha dado uns traços nela, já esticada, aquele sorriso já natural, tá? Sorriso da Glória Menezes, da Tônia Carreiro, né, coitadinha? Meu Deus do céu. E aí entraram na loja, eu olhei assim, deve ser lá de casa, deve ser lá do Brasil. Fiquei calado ali só coletando. De repente ele diz para ela, meu bem, será que vai dar para comprar alguma coisa aqui? Deixa que eu dou um jeito, meu filho, dá um jeito. Aí estava lá o vendedor, assim no balcão, ela chegou educadamente assim, isso eu ouvi. Eu queria comprar aquela árvorezinha de Natal ali, com o pezinho, hein? Aí o cara olhou assim para ela, eu disse, mas não é possível. Aí ele olhou assim, não entendeu? Obviamente não entendeu. Aí o marido diz assim, escuta só, meu bem, ele não está entendendo, fala devagarzinho. E ela falou, eu vi, olha, eu queria comprar aquela... Não é possível, é esquizofrenia absoluta, autorreferência. E aí eu disse, minha senhora, meu senhor, posso ajudar? Não, ele não está entendendo nada. Digo, mas minha senhora, ele não entende, a senhora também não. Quer dizer, os dois não falam as línguas, sabe? Aí ela está perplexa. Aí comecei a conversar, orientei, ela comprou lá as coisas. Digo, mas vocês são de São Paulo. Bom, vim descobrir que é uma pessoa da alta burguesia de São Paulo, que mora nos jardins, etc, etc e tal. É aquele pessoal que viaja estilo vaca de presépio. Está entendendo? Nunca leu um livro, vai para assistir aqueles espetáculos da Broadway, não vai assim a uma ópera, não vai a um teatro porque não fala língua, não vai a uma livraria, etc e tal. E lê, quase ninguém lê. E não tem biblioteca em casa. O fato de não ter a biblioteca em casa quer dizer o seguinte, é que você não passeou pelo seu mundo, que é o mundo da humanidade. E quando as pessoas querem realmente ler, por menos recursos que talvez tenham, olha, vão no sebo, aí compram uma excelente obra, compra a Divina Comédia por R$15, né? Compra os Maias do Eça de Queiroz por 5, compra a obra do Machado de Assis por 20, não tem problema, mas vai lá. Só que a Ivone diz uma coisa muito certa, na escola não tem isso, os pais não leem, não tem o livro em casa. Na escola a professora não lê, e aí ele vai do primário para o secundário, aí vai fazer o tal vestibular. Então dizem, olha, você tem que ler aí Machado, você tem que ler o Guimarães Rosa. E tem uns outros preferidos assim, né? Dos vestibulares. Mas o cara vai lá e diz, olha, você lê só esse trecho aqui, porque deve cair ali. Você não sabe nem o que está lendo.
E na escola o livro não faz parte da educação, como valores não fazem parte da educação. Porque veja bem o seguinte, nas universidades, qualquer que seja a escola, engenharia, administração, medicina, direito, economia, o que quer que seja, há certas áreas do conhecimento que são, pela sua natureza, comuns a todas as pessoas. Por exemplo, não é possível que alguém não tenha um mínimo conhecimento de literatura, que não tenha lido certos clássicos da literatura universal. Passar a vida sem ler Dostoiévski é um problema. Ou Tolstói, ou Miguel de Cervantes, o Machado de Assis, o Essa de Queiroz, o Fernando Pessoa, Vinícius. Ou há uma revolução muito grande, tá? Há realmente uma guerra onde passa uma revolta tudo, ou então a pessoa que tem a condição, tem o conhecimento, tem o saber dessa né? Que ela volte a essas raízes, faça esse conhecimento. Só que aí o que acontece? Quando você tem, você adquire esse conhecimento, você se afasta daquele grupo de pessoas. Porque ali, eles não conhecem nada. Espera, seu nome é? Eu acabo me afastando. Você, o seu nome é? Walter. O Walter. Não, aí é aquele pessoal... Não, você está certo. Está correta a sua observação. Você se lembra quando eu falei dos intelectuais aqui, que eu fui conversar, para eles virem dar os cursos para os gerentes das empresas? Esse é o pessoal ignorante, não vou lá. É isso aí. Mas, veja bem, a revolução a nível da guerra civil, a nível físico, essas têm demonstrado problemas, né? Se a gente pega toda a história, a gente vai ver que a grande revolução que eu acredito e a que eu pratico pessoalmente é a revolução do desenvolvimento da pessoa. É a consciência. Por exemplo, eu falo isso tudo que eu falo aqui. Bom, eu tenho uma biblioteca grande, tenho amigos, eu faço as coisas. Por exemplo, lá eu moro num sítio lá em Petrópolis e moro aqui em Curitiba. Até esse caso é interessante. Eu comprei esse sítio faz 9 anos. Esse sítio pertencia a Carlos Lacerda. Comprei da viúva dele, a dona Letícia. Então, assim, faz exatamente 9 anos. Comprei final de abril, início de maio de 89. E 2 coisas incríveis eu consegui já fazer no sítio. Primeira coisa, quando eu comprei, o sítio estava devastado, porque o Lacerda tinha morrido fazia 12 anos, a família ia lá assim, só usando, não mantendo, deixando aqui tudo abandonado. Uma área fantástica ao longo de um rio encachoeirado, lindíssimo, estava imunda, era depósito de 12 anos de lixo da família, tinha tudo ali. Tinha derrubado todas as árvores. A primeira coisa que eu fiz foi chamar um senhor lá que tinha um caminhão e disse, olha, vamos tirar tudo daqui. Ele tirou 400 caminhões de lixo. Tirou, limpou aquilo tudo. Bom, tirado aquele lixo todo, aí começamos a plantar as árvores. Eu fui no Horto Florestal do Jardim Botânico do Rio, comprei uma barbaridade de árvores, todas desse tamanho assim, fiapos, diversos tipos de árvores. Aí eu, até algumas pessoas aqui da nossa equipe também estavam lá no sítio, foram plantando as árvores. E o pessoal que trabalha lá, eu herdei do Lacerda. E eram os mateiros. Era um cara que se chamava caseiro. Era uma mulher que se chamava cozinheira, mas não eram. Estavam lá abandonados, sem dentes, descalços. Bom, aí plantamos aqueles fiapos, aquelas mudas. E os passantes da região dizem, mas que é isso? Estão aí plantando essas mudinhas, até crescer vai demorar muito tempo. Eu digo, não tem importância. O sol virá, a lua, o dia, a noite, as estações, as chuvas, isso aí vai crescer. O pior que vai acontecer é crescer. Hoje, passados já 7 anos desde esse plantio, tem uma floresta. Vamos dizer, a floresta é um bosque, lindíssimo. Os pássaros estão lá de volta. O lixo, que antes era jogado lá, passou a ser separado na cozinha. Um lugar muito grande. Então, reciclável aqui, orgânico aqui. O orgânico vai lá para a composteira, onde tem uma maquininha que custa R$150, misturado com as folhas, triturado e fica repousando ali. Depois se torna um composto extraordinário. O pessoal já foi aprendendo. E agora, recentemente, eu e minha mulher contratamos uma professora sênior, uma senhora que já tem bastante experiência, e nós estamos alfabetizando as 11 pessoas que trabalham lá no sítio. É a coisa mais emocionante
Você vê um sujeito daqueles que tem 40, 50 e poucos anos, pegando um livro e descobrindo a palavra, e descobrindo o texto, e descobrindo a vida. E nesse processo, eles estão aprendendo tudo que diz respeito à vida deles. A higiene pessoal, o tipo de trabalho, as sementes, aos adubos, a terra, ao sol, as estações, a época dos plantios. Aprendendo também com as famílias, que nós vamos trazer as famílias. Estamos também agora ocupando a escola estadual, que está abandonada há anos pelos governos do Rio de Janeiro. Governo daquele que era das criancinhas e da educação, dos CIEPs, que nunca deu a menor atenção, só construiu outdoors. Só. E isso está sendo feito. Todos hoje têm dentes. Mandei todo mundo para um dentista lá e todo mundo tem dente. Eles não tinham coragem de abrir a boca. Tudo assim. Capiaus. Está tudo mudando e ninguém na região entende, porque a chamada burguesia brasileira, essa não tem menor interesse. Quer manter a turma como está. Às vezes, esse senhor lá, da arvorezinha, né, fala devagar. Sabe, então, o que é que a gente vê? Que tudo é possível. Porque por que eu estou fazendo mais isso lá do que eu fazia antes? Já pensava, porque eu aprendi aqui com os professores. E aí eu vi o problema. A sociedade não pode se omitir. Ela não pode dizer assim, é o governo que tem que fazer. Toda a sociedade tem que fazer. E não custa grande coisa, não. Livros, por exemplo. Mandei a conta para diversas pessoas da região. Olha, compramos Mapa Mundi, Globo, Terrestre, tudo que é material possível e imaginável, inclusive do Jean Calvi, que é um grande artista e que faz material didático para crianças, mas ele é italiano, não é material didático esse que produzem aqui pelo MEC, não. É um material didático de primeira categoria, tudo arte, arte pura. E nós estamos, então, colocando todo esse material na escola. E as professoras da escola estão vindo aqui para Faxinal do Céu agora em junho. Então, vai ao encontro dessa sua observação. Essa é a grande revolução. As empresas podem fazer uma grande revolução, celebrando as pessoas. Não vou, só um instantinho, não é excluir a técnica, não é excluir a operação, a função. É incorporar a isso tudo o humano, a cultura, porque vivem dando esses cursinhos de qualidade total aí, e as pessoas dentro delas, elas não sabem nada delas. Delas como pessoas psíquicas, como pessoas que têm uma história, não sabem delas como uma pessoa coletiva, na medida em que está ligada a mentalidades extraordinárias de todo o nosso passado. Mas você ia falar? O senhor, olha, reprovado, hein? Já falei aqui. Olha o respeito, hein? Olha o respeito. Hein? O senhor está no céu, mas eu, graças a Deus, não tenho essa culpa. Me desculpa. Não, não, porque os economistas estão na administração brasileira já faz tantas décadas, né? Desde aquele senhor assim, que foi embaixador em Paris. Mas aí. Eu queria ver como o senhor Reincidente, hein? como o senhor um salário de R$130 que passou agora, nesse mês, que era 120 semana passada, se eu conseguisse montar uma família e comprar livros com R$130. Não, o que você está dizendo, evidentemente, claro que não dá. Só uma coisa. E aí é interessante que as observações de vocês são muito sensíveis, né? Já todas que houve aqui agora. Isso que você disse é fundamental. Como que uma pessoa com R$130, e agora aumentaram 10, né? Maravilha, tá. Vai viver. Claro, isso aí é impensável. E no caso das professoras aqui, houve uma professora, salão aqui lotado, etc. E diz assim, pois é, porque estão dando esse seminário aqui, que sabemos custa tanto por pessoa, poderiam transformar isso em salários, para melhorar o nosso padrão salarial. É uma visão muito comum, que eu já ouvi. Não, aumenta o salário e deixa esse negócio aí de treinamento, educação, não sei o que, de lado. Tem que aumentar o salário para comer hoje. Só que amanhã continuará de pires na mão. Porque não é o aumento do salário que vai melhorar a competência da pessoa. É a educação que vai dar lastro para um salário mais alto. Se vocês pegarem, por exemplo, a Coreia, a Taiwan, Formosa, a chamada China nacionalista do Chiang Kai-shek. Se vocês pegarem o próprio Vietnã hoje, ou Hong Kong, ou Singapura, quando houve os primeiros investimentos americanos lá, e mesmo japoneses, a chamada mão de obra, que é um conceito assim discutível, essa mão de obra era considerada baratíssima. Mas nesse período, a educação estava ali. A educação para valer, como estratégia da nação. E o que é que aconteceu?
salários hoje lá estão altíssimos. Porque o salário tem lastro. E o lastro é o conhecimento, a competência técnica, a competência gerencial. Os salários no Brasil tendem a piorar. Porque a competência é quase nula. Veja o caso da Renault aqui no Paraná. Eles tinham 3.000 pessoas para contratar. Não encontraram pessoas de nível médio secretarial aqui no Paraná. Estão vendo no Rio, estão vendo em São Paulo. Porque os testes que fizeram reprovaram quase todos. As pessoas não sabem escrever. Escuta aqui, eu fiz testes nas grandes empresas brasileiras, que são clientes nossos, durante muitos anos. Eu fiz um caso para a Atlantic de petróleo, antes da Atlantic ser da Ipiranga, do Grupo Ipiranga, em 93. Eram 8.000 candidatos para 17 vagas de trainees. Jovens que estariam formados em administração, em economia, em engenharia, em direito, enfim, diversas áreas, né? Profissionais. E que tivessem também mestrado. Vieram 8.000 candidatos com currículo vitae. Só pelo exame do currículo, era uma barbaridade, foram eliminados 7.400. Sobraram 600. Esses 600... E olha, o pessoal fora do Rio quase todo foi reprovado, sem exceção. Sobrou uma moça da Bahia. Muito bem. Então, esses 600 passaram por um teste que eu mesmo fiz, 31 perguntas sobre tudo que é básico. Para você entender, tudo que é básico. Na arte, na economia, na política internacional, na política nacional, na literatura, no teatro, no cinema, na gestão das empresas, tudo isso. 31 perguntas. Bom, cada pergunta você então vai desenvolver uma página. Sobraram 54. A maioria não deu para discutir porque não sabia se expressar. Não sabia se expressar. Não sabia fazer uma frase. Não sabia uma concordância. Não sabia o que era parágrafo. As ideias eram toscas e confusas. Sobraram 54. Esse 54 era assim mais a nata. Mas 54 em 8.000. Você pega um concurso que fazem aí por um salário de R$600, tem lá 20.000 pessoas. Para 20, 30, 100 vagas. Esse é um problema gravíssimo. Escuta aqui, o sistema educacional brasileiro hoje está no nível, isso é dado da Unesco e da Unicef. Não é nem dado, é observação, né? O sistema educacional brasileiro hoje é equivalente a 2 pontos. Bangladesh, Nigéria, Haiti, Camerun, Chad, República Central Africana, esse país, Mali. Esse é o sistema educacional brasileiro. Você vê agora imposto de renda, declaração de imposto de renda. Quantas pessoas realmente pagam imposto de renda no Brasil? O que é a renda? Pois é, quem paga é salariado. Porque há muitas formas de você evitar pagar. Agora, por que não se paga? Pela cascata. Mas você ia falar mais? Não? Compreende? Então, essas são questões básicas, fundamentais. Nós vamos ver agora, só esse final aqui, para o filme dar uma pensada, e em cima dele eu vou trazer essas questões para um nível maior de compreensão. Mas Diga. É que eu Ô, não Moura. sou brasileiro, mas as pessoas, de uma forma geral, têm medo de se expressar pelo fato de estar se expressando ao contrário do que a mídia coloca no ar. Se eu digo, por exemplo, é necessário que você me ouça, mas alguém vai dizer, é necessário que você me ouve, a televisão disse isso, então a pessoa vai acreditar muito mais na televisão e vai me chamar de quadrado. Ou de outra forma, ele vai simplesmente dizer, você é um CDF e a sua turma é para lá. Isso vai dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um filho se preparando para o vestibular e ele tem medo junto com a turma dele, quando ele se une com a turma dele, de conversar o que ele sabe, de falar o que ele sabe. Porque o pessoal dele simplesmente não o aceita. Impressionante. Ontem, para você ter uma ideia, eu estava num local de massa e tinha uma frase assim, ó, prestigie a criança. Meu Deus. Pois é, privilégio, prestigie. Tá fazem 2 anos, o verbo fazer, quando tem sentido de tempo, está sempre no singular. Exato. O verbo haver, então, quando tem sentido de existir, está sempre singular, igualmente auxiliar. E amanhã vocês terão com o Domício Proença, é muito interessante, viu, Moura, o que você está dizendo, que o Domício vai falar exatamente sobre o que você está aqui dizendo. São essas distorções da língua, né? Eu, por exemplo, conheci aqui, com as professoras e tal, o verbo ponhar. Ponhar.
Mas aí no início, escuta só que coisa séria. No início, nos primeiros seminários, quando aconteciam essas coisas assim terríveis, nós que víamos do mundo das grandes empresas, presidentes, diretores, não sei o quê, que também não eram assim, mas, né, padrão. Aí eu escutava aquilo, era um choque, a gente entendia, dizia, como a senhora está dizendo ponhar? É pôr. Não. Deixa ela dizer. E no decorrer do processo ela vai perceber. Eu me lembro do Nicholson, que foi um dos meus maiores professores. É interessantíssimo isso. O Nicholson, ele era professor de finanças, era considerado um dos melhores professores do planeta. Ele era inglês naturalizado canadense. E o Nicholson, foi ele que me trouxe esses conceitos todos. Foi com ele que eu aprendi as coisas básicas da vida. Felizmente o Nicholson já se foi. Se foi bem, até ele estava tomando um champanhe. Caiu duro. Deus tenha. Era um apreciador, amava o Brasil, se apaixonou por esse país aqui. E o Nicholson, ele me disse coisas incríveis, mas eu me lembro de uma vez, ele disse assim, Arthur, você vai ver como... Você não pode dizer para a pessoa que ela está errada. Você tem que respeitar a pessoa. Porque ela não sabe que está errada. Como tem certas pessoas que não sabem que não sabem. Isso é mais terrível. A pessoa que não sabe que não sabe. E aí fica, né? Então, a pessoa que diz uma coisa, você está errado, depende, é relativo. Mas diz uma coisa assim, meio estapafúrdia, né? Nós, professores de Eurico, não podemos dizer nada. Nós temos é que levá-lo a ele achar que ele não está assim com a opinião mais correta, que talvez não seja aquilo. E era discussão também de um caso. E aí lá um camarada vai e diz um troço. Aí era uma barbaridade, né, dessas coisas assim. Ficou todo mundo chocado. E o Nicholson lá, impassível, disse, mas que interessante. Mas vamos pensar juntos. Aí ele faz aquilo que a gente sempre comenta. Não tem relação humana se não houver essa relação aqui. Chegar e conversar. O gerente, o diretor, o presidente, que não der um bom dia, como vai, que não sentar um pouco, conversar com a pessoa, não é conversar com a máquina. Conversar com o ser humano que está ali. Não vai se estabelecer uma relação. E tem que ter uma relação. A relação de respeito. E o Nicholson, não me lembro dele dizer isso. Arthur, você tem que sentar do lado da pessoa e conversar, e ela vai concluir, não você. E eu me lembro de uma cena em que um camarada lá disse uma barbaridade dessa assim que... Aí ele pegou, fez um gesto assim teatral. Mas que coisa interessante, acelera toda assim. Mas vem cá, vamos dizer que realmente essa seja a melhor decisão. Vamos pensar juntos. O que é que pode acontecer? Aí foi indo, e fazendo só perguntas. Ele era tipo Sócrates, né? Ele só fazia perguntas. Perguntas. Aí a pessoa foi ela própria se perguntando, dizendo assim, realmente eu disse uma bruta asneira. Ela disse. O gerente não pode dizer. Tem que levar a pessoa a entender. Aí a pessoa vai ficar mais curiosa. Vai entender mais. Eu gostaria de fazer uma parte. O que acontece hoje, muitas vezes, não acompanhado pelos pais, inclusive, é que as crianças dentro da escola estão sendo bloqueadas. Está sendo bloqueado. O ensino está restrito até uma certa ignorância. Não se respeita